Neste vídeo eu vou mostrar para vocês algumas soluções específicas que eu usei no projeto. Eu vou mostrar também a dinâmica do empréstimo e de devolução e também uma etiqueta que eu criei para colar no livro com o QR Code. Eu vou mostrar para vocês todo o processo que eu utilizei para criar essa etiqueta, que ela é totalmente dinâmica. Vamos executar o projeto aqui. Aqui na tela de login eu fiz alguns ajustes, pequenos ajustes aqui, coloquei a imagem de fundo. Eu achei bem legal esse recurso aqui, onde eu posso colocar aqui o usuário. E aqui eu posso exibir ou ocultar minha senha para conferir, se eu digitei alguma coisa errada. E eu posso marcar também a opção aqui para me lembrar, para que se eu fechar a tela do sistema sem sair, ele vai permanecer logado. E da próxima vez que eu executar o sistema, ele já entra diretamente, não precisando fazer o login, colocar o login e a senha. Aqui na tela inicial eu criei um gráfico para colocar aqui os top 10 leitores, a quantidade de leitores aqui, os últimos leitores que são quem fez, as pessoas que fizeram mais empréstimos nos últimos meses. Eu quero mostrar para vocês um recurso que eu utilizei, eu comentei nos primeiros vídeos, mas aqui eu apliquei. A gente tem aqui um período, eu quero os top leitores de um período específico, não é do prazo inteiro. Você vai especificar esse período em dias, ok? Então, por exemplo, aqui eu quero que essa consulta só conte os empréstimos que foram realizados dentro do período da data atual, que é isso aqui. Essa função aqui, ela transforma a data atual, ela captura a data atual, e eu vou subtrair aqui o intervalo. Aí vocês podem ver que ele faz um select aqui na tabela de configs. Essa tabela de configs, eu criei ela, já está aberta aqui já. Eu criei ela para definir alguns parâmetros do sistema, para que eu não coloque esses parâmetros diretamente no banco, na consulta, na view. Eu vou lá e escrevo esses parâmetros, ou eu coloco direto no código. Se precisar alterar, eu não preciso voltar no projeto, abrir o projeto para fazer a modificação. Nessa tabela de configurações, eu defino as configurações que eu quero. E uma delas aqui é o período, que eu marquei aqui, o dia top leitores. Quantos dias que vai valer? Eu coloquei 90 dias. Isso significa que ele vai pegar para mim os top leitores de 90 dias. Aqui esse select busca lá na tabela config valor, que vai vir com 90, tabela config, onde a chave é dias top leitores, que é exatamente essa chave aqui. Ele vai retornar esse valor 90. Então isso aí faz com que o sistema fique dinâmico. E vocês podem observar aqui também que aqui no sistema, no menu, eu criei aqui uma aplicação de configurações, aonde o próprio usuário pode alterar essa informação aqui. Poderia ter feito de alguma outra forma específica, mas aqui eu criei um formulário de múltiplos registros, só para facilitar esse processo aqui. Então aqui, se eu quiser alterar para 120 dias, por exemplo, eu posso alterar aqui e salvar. Aí, a partir desse ponto, a minha consulta de top leitores vai estar considerando 120 dias. Voltando aqui no sistema, nós vamos ver aqui a dinâmica dos empréstimos e devoluções. Então aqui em acervo, eu posso clicar em alguns desses itens aqui, por exemplo, a Bela Adormecida, não, a Brisa e a Flor. Vou clicar nesse item. Aí este item aqui, a Brisa e a Flor, esse título, ele tem apenas um exemplar disponível. Na verdade, ele só tem um exemplar e ele está disponível. O código do exemplar é esse aqui. Então, clicando aqui no disponível, ele vai direto para o controle de empréstimo, onde eu posso selecionar o usuário que está pegando este exemplar. E eu posso escolher aqui a data do empréstimo, a data da devolução. Eu posso definir, ele já coloca automaticamente. Aqui, gente, a gente tem outra configuração que foi aplicada lá também. Pode observar que a data do empréstimo, de 9 para 16, ele calcula exatamente 7 dias depois. E essa configuração eu coloquei lá dentro.
tá aqui, ó, prazo padrão. Então, eu criei essa configuração prazo padrão para 7. Isso aí faz com que o sistema já calcule automaticamente. Se o cliente falar comigo, ah, não, eu não quero 7 dias, não. O prazo padrão agora vai ser 10 dias. Então, alterando essa informação aqui, o sistema vai ficar dinâmico. Voltando aqui, vou voltar um item aqui. Se eu clicar novamente para emprestar, agora ele sugeriu a data de devolução dia 19, 10 dias depois que foi a configuração que eu acabei de fazer. Bacana? Eu vou mostrar para vocês aqui agora como que eu criei essa tabela aqui. Vamos fazer um empréstimo aqui primeiro. Vamos pegar aqui para Débora Seco. Ok, marcou como emprestado. A data da devolução efetiva está em branco, né? A previsão dia 19 e a data de cadastro aqui. Essa aqui é a aplicação de empréstimo. Vamos lá. Essa aplicação ela tem esses campos aqui, exemplar, usuário, data do empréstimo, data de devolução. É uma aplicação de controle, né? Então aqui no onload, ele faz um select aqui, ó. Ele vai fazer um select na tabela de exemplar, na view de exemplar. Eu sempre crio as views no banco de dados e me baseio dentro delas, né? Então ele vai fazer um select na view de exemplares, filtrando aqui o código do exemplar que foi selecionado lá na ligação, né? A gente tem uma ligação da tabela da grid anterior com essa tabela de empréstimo aqui. Então ele recebe esse exemplar ID aqui. Aí o que ele faz? Faz o select aqui, o SC lookup. Aqui ele captura a legenda, o prazo. E eu preencho aqui os campos da tabela. Então o exemplar, ele pega a legenda. Funcionário, ele pega o usuário login, que está no login atualmente. A data do empréstimo é a data de hoje. E a data de evolução, ele pega lá o prazo que foi capturado lá na planilha, lá na grid, ok? E aqui, quando eu clico em OK lá na devolução, quando eu confirmo, a única coisa que ele vai fazer é inserir aqui na tabela de empréstimos. Então ali ele pegou na tabela de exemplares e vai inserir na tabela de empréstimos o novo empréstimo que foi feito com as informações que estão ali, né? Então ele vai pegar o número do exemplar, o usuário, no caso aqui o usuário é o funcionário, perdão, aqui é o usuário que está pegando o empréstimo, aqui é o funcionário, a data e a data de devolução. E ele faz uma atualização na tabela de exemplar para definir a situação como 10, que indica que o exemplar está emprestado, ok? No código aqui do exemplar. Prontinho, ele faz aqui ele executa e aqui ele sai da aplicação e retorna para a aplicação anterior. Essa consulta aqui ela é baseada na tabela de empréstimos. Então, ele está marcando aqui como emprestado. Se caso o cliente, o usuário, né, ou o aluno venha devolver o livro, é só clicar aqui em emprestado, que ele vai para a tela de devolução, que é bem parecida, né? É uma aplicação de controle também, onde eu pego aqui o exemplar que vem da consulta, os dados aqui levantados, e o único campo disponível para alterar é a data da devolução. E ele vai sugerir aqui a data atual. Vamos dar uma olhada nela aqui, que ela é bem parecida com... Ela é bem parecida com a de empréstimo, né? Que é essa aqui, de devolução. Então a gente tem todos os campos aqui. Os campos estão só de leitura aqui. Eu esqueci de mostrar na outra, mas read only. Somente a data de devolução está disponível aqui, né? E é obrigatória. Aqui no onload, ele captura os dados do empréstimo. Ele vai lá, faz um select na tabela de empréstimo e preenche e popula os campos aqui, ó, legenda, data de empréstimo, pega esses, eu jogo nas variáveis aqui, depois eu jogo dentro dos campos, a legenda, usuário, data do empréstimo e a data de previsão da devolução, ok? E aqui no onValidate, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o empréstimo junto com o exemplar, ele vai atualizar as duas ao mesmo tempo. Pode ver que dá um update de empréstimo, join exemplar. Então o que ele faz? A data de devolução do empréstimo, que pega a data que foi informada no campo,
o funcionário, né, de devolução, pega o login, quem está logado agora, a data de devolução, que é agora, a data e hora, né, e a situação, aqui no caso, esse exerce situação está indicando o exemplar. Esses três campos é da tabela de empréstimo e esse aqui é da tabela de exemplar. É bem interessante isso aqui porque a gente faz um update de uma vez só em duas tabelas diferentes. Então ele atualizou informações da tabela de exemplar e informações da tabela de empréstimo. E aqui ele executa e retorna. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz para gerar a etiqueta do livro, aquela etiqueta que vai ser pregada na capa do livro, em PDF utilizando o TC PDF. Aqui no menu, eu venho aqui em exemplares. A gente tem aqui a lista de exemplares. Eu posso selecionar alguns exemplares aqui e clicar em gerar etiqueta. Ele vai gerar para mim a etiqueta dos exemplares em PDF aqui com o QR Code. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a dinamicidade dessa etiqueta em PDF. Aqui nas configurações eu coloquei aqui várias informações que eu utilizei para criar a etiqueta em PDF. Então nós temos, por exemplo, a altura da etiqueta, a largura da etiqueta, a margem da página, a margem da etiqueta, o padding da etiqueta, né, que é a margem interna, o espaçamento interno. Aí a gente tem a margem da folha esquerda, direita e assim por diante. Vou mostrar para vocês algumas configurações só para vocês verem que interessante. Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, a margem esquerda de 25 e a direita de 5, um exemplo. Vocês podem observar que nesse PDF que já foi gerado, a margem esquerda e direita está igual. E a superior aqui está um pouquinho maior. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a margem superior com 5. Então, eu aumentei a margem esquerda e diminuí a direita. E diminuir a superior, ok? Aí eu vou salvar aqui e vou vir aqui em exemplares, gerar etiquetas. Vocês podem observar que ele gerou a mesma quantidade de etiquetas, só que agora a margem superior direita está fininha e a da esquerda está maior, beleza? Isso aqui permite que um cliente, se ele quiser fazer alguns ajustes lá de acordo com o formulário de etiqueta que ele vai utilizar para imprimir, ele pode fazer aqui. Beleza? Outra coisa também que é interessante aqui nas configurações que eu coloquei é a quantidade de etiquetas por linha. Então, por exemplo, aqui é o número de colunas, né? Perdão. Número de colunas, tá 3 colunas. Se eu colocar 2 e salvar, aí eu tenho que mandar gerar novamente aqui, né? Olha que legal. Ele gera a etiqueta 2 por linha. Beleza? Se eu colocar uma também, aí agora ele gerou 2 páginas por ter uma etiqueta só em cada linha, ok? Então, pessoal, achei bem interessante isso aqui. E quando eu faço o desenvolvimento dos sistemas, eu procuro fazer de forma a deixar o sistema cada vez mais dinâmico, o mais dinâmico possível, para evitar de depois você precisar ficar alterando o código, depois que o sistema está pronto. Lógico, se precisar, você vai ter que alterar realmente. Mas, à medida do possível que você colocar as configurações padronizadas, isso aí deixa o processo bem mais dinâmico. É lógico que tem que quebrar um pouquinho mais a cabeça, mas você tem um resultado muito mais profissional. Eu vou mostrar para vocês aqui, de forma resumida, como que eu fiz esse código dinâmico aqui da geração da etiqueta em PDF, beleza? Nós vamos ter aqui inicialmente os IDs que vai vir lá da nossa consulta, que foram selecionados no botão Run. Aí vai chegar para mim aqui nessa global e eu jogo ele para dentro dessa variável IDs. Aqui as configurações, eu vou buscar lá no banco de dados essas configurações que foram realizadas aqui. Todas essas configurações aqui, ó, principalmente essas aqui, margem esquerda, todas que estão com contexto etiqueta PDF.
porque eu coloquei aqui a questão da cláusula where aqui, contexto etiqueta PDF. Então ele vai buscar para mim todas as configurações de etiqueta PDF. Aqui no inicialmente, aqui eu vou ter o inicia PDF, que é a função que vai criar um novo objeto do tipo TC PDF e vai fazer as configurações básicas iniciais aqui, definir o cabeçalho e o rodapé como falso, né, padrão, e setar as margens de acordo com a configuração lá. Eu coloquei a configuração das margens aqui, ó, margem esquerda, direita, a medida aqui, e ele busca essas informações aqui, beleza? A gente tem também aqui exemplares, que vai receber um array com a lista de exemplares que foram selecionados aqui na minha consulta de exemplares. Todos esses IDs que foram selecionados vão ser, todos os IDs não, todos os exemplares que estão nesse ID, eu vou ter esse array aqui com essa lista de exemplares, beleza? E aqui, por último, eu vou atualizar os exemplares para definir o link aqui. Esse update exemplares é só para colocar o link, que eu tenho um campo link que vai pegar o QR Code, para indicar qual foi o QR Code gerado naquele exemplar, beleza? Aqui agora eu vou ter as configurações iniciais do XY, o W aqui, que é a largura, eu coloquei aqui de acordo com o tamanho do papel A4, que é 210 de largura, em milímetros, né, 210 milímetros. Eu vou tirar aqui a margem esquerda, a margem da folha direita e o número de colunas. Eu pego 210 menos a margem esquerda e direita e divido pelo número de colunas que eu defini, para que a largura da etiqueta fique dinâmica. Aqui a altura, ele pega a altura da etiqueta, aqui a configuração da altura do QR Code também, ele pega aqui a largura, que eu coloquei só essa opção mesmo. E aqui eu vou ter quantidade de páginas, de linhas por páginas. Então eu vou ter aqui, ó, 297, que é a altura do A4, menos a margem superior, menos a margem inferior, dividido pela altura da etiqueta que foi setada aqui. Então eu vou ter aqui, o floor aqui vai arredondar para baixo. Se der 4,9, ele vai arredondar para 4, para que a etiqueta não extrapole o tamanho da página. Aqui são algumas flags, né, da coluna, linha e altura da coluna, né? Ou seja, o Y da coluna, beleza? Aqui que a mágica acontece, ó. Esse for each aqui, ele vai passar por cada etiqueta selecionada, ou seja, em exemplares, em cada exemplar selecionado, né? Cada exemplar que o get exemplares retornou para mim. Então ele vai fazer o for each. Inicialmente aqui ele vai alterar o Y e ele vai fazer aqui também, vai conferir para mim se eu estou na última linha da página e se eu estou na última coluna da última linha. Esse if aqui verifica se eu estou na última coluna da última linha. Se eu não tiver, vamos supor, eu vou imprimir primeira etiqueta, ele não vai entrar nesse if. Aí ele vem aqui no else if. Se ele não tiver nem na primeira nem na última, ele vai verificar se eu estou na última coluna. Se eu estiver na última coluna, ele vai entrar aqui dentro, vai verificar aqui se eu estou na última coluna e vai setar algumas informações aqui. Então esses ifs iniciais, eles servem para quê? Eles servem para que, quando eu estiver na última coluna, ele insira uma nova linha aqui, reseta a posição X e incrementa o Y para que ele exiba uma nova etiqueta. E se eu estiver na última etiqueta da página, ele vai fazer com que ele adicione uma nova página e reseta novamente o X e o Y aqui, beleza? Se eu tiver, por exemplo, a primeira etiqueta, na impressão da primeira etiqueta no PDF, ele vai colocar aqui, primeira coisa, set fonte Helvética, que eu estou usando a fonte padrão mesmo do TC PDF, negrito tamanho 20. Então vai ser essa fonte aqui, ela vai servir para o título da etiqueta aqui. Vamos considerar que é a primeira etiqueta. Ela vai fazer a impressão desse título aqui. Eu usei o próprio multicell aqui para, aqui onde eu tenho a borda aqui, coloquei a borda 1, para ele fazer essa borda da etiqueta aqui. Então, esse multicell que imprimiu o título aqui, né, imprimiu o código da etiqueta,
ele vai gerar essa borda aqui da etiqueta inteira, beleza? Aí eu pego aqui o código, tá vendo? A minha função aqui de get exemplares, eu uso o SC select para dar o select lá na tabela. E eu uso essa função que eu criei aqui para transformar esse array de forma que em cada elemento do array eu vou ter os próprios nomes das tabelas como os índices do array. Parece meio complicado aqui, mas depois eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Isso aí faz com que eu trabalhe com a etiqueta, igual por exemplo, eu pego o código aqui, ao invés de usar aquela opção lá, igual no lookup, eu teria que fazer algo assim, né? DS00. Isso aqui faz com que, se eu utilizar o código dessa forma, eu não sei exatamente, aqui eu não sei em qual campo que eu estou lidando. Dessa forma aqui eu já consigo saber exatamente que eu estou trabalhando com o exe código. É só uma questão de legibilidade do código, para facilitar. Principalmente nesse caso aqui do PDF que eu gerei, a gente quebra muita cabeça para chegar na posição, na forma que a gente quer. Então às vezes a gente está quebrando a cabeça na lógica do código, e você ainda precisa quebrar a cabeça para saber com qual campo você está lidando. Então, dessa forma, a gente tem uma legibilidade muito mais fácil, facilita o processo de desenvolvimento do código, beleza? Então, aqui eu imprimo o código lá, grande. Aí eu faço um ajuste aqui no Y, porque como eu coloquei o multicell na largura total, na altura total, eu pego ele no Y da linha e coloco mais 10 para eu fazer aqui o código de barras. Então a gente tem aqui o código de barras, essa função é da própria biblioteca TC-PDF. Ele gera o código de barra com o link do código de barra que está lá que vem da consulta, né? E o tipo de código de barra está aqui. Aqui a posição XY. E aqui a gente tem a largura, que é a própria largura da etiqueta, a altura. E aqui eu pego o estilo do código de barras, que eu criei uma função para evitar de colocar muito código misturado aqui, deixar o código mais limpo, mais legível. Eu criei a função só para setar o estilo aqui, borda 0, V-padding, largura, H-padding, color e por aí vai. Então, essa função ela só faz isso, retorna um array com as configurações. Então, aqui, ao invés de eu colocar esse array aqui dentro, que ficaria muito grande, eu tenho só uma funçãozinha que vai me retornar isso. Se eu quiser alterar alguma coisa no estilo, eu não preciso mexer no código aqui, tudo embolado. Eu vou direto aqui na função, altero alguma coisa aqui, beleza? Muito bem, aqui eu ajusto o Y também, para acrescentar a altura, né, onde vai aparecer o título da obra, do exemplar, com 2 milímetros a mais de altura, só para dar um espacinho aqui, ó, para o título não ficar encostado no QR Code. Aí eu coloquei 2 milímetros a mais. Aí eu ajusto a fonte aqui para o estilo normal, tamanho 9, para escrever o título. Aqui eu uso o multicell novamente para escrever o título. A largura aqui menos 4 para dar um padzinho à esquerda e à direita, né? E aqui eu usei isHTML como true aqui no final, salvo engano é essa opção aqui. Isso faz com que eu possa escrever um HTML aqui só para pôr em negrito, para não dar um trabalho de fazer isso aqui, criar várias células aqui. Eu usei esse HTML, então eu jogo um negrito aqui na palavra título e aqui ele mostra o título sem estar em negrito, beleza? Indicando que isso aqui é o HTML, beleza? Ele está gerando um código HTML. A TC-PDF permite isso, né? Essa função multicell. A mesma coisa eu faço aqui na questão do autor. Trabalha da mesma forma, da altura aqui. Então, gente, esse for each aqui, vamos supor que passou na primeira etiqueta. Ele vai fazer a impressão da primeira etiqueta, ele vai incrementar a coluna e vai incrementar o X, porque a partir de agora, eu passei na primeira etiqueta, o X vai ter agora a posição de X mais o W, que é a largura da etiqueta, para eu
teoricamente, chegar na segunda coluna aqui da etiqueta, ou seja, o X que estava aqui, nessa posição aqui nessa posição, agora ele passa a estar aqui, que é a posição X mais H, beleza? E a coluna incrementa também, que agora eu estou na coluna 2. Aí ele girou aqui de novo, vai conferir se eu estou na última, isso aqui confere se eu estou na última etiqueta da página. E essa aqui, ele confere se está na última etiqueta da coluna. Isso aqui, gente, ele só entra na última etiqueta da coluna se não for a última etiqueta da página. Ou seja, se ele entrou aqui, ele não entra no else if. Aí já pula, sai fora, ok? Se ele não entrou aqui, ele vai tentar o else if. Se ele não entrou no else if, não vai fazer nenhum dos dois, beleza? Então vamos supor que eu estou na segunda etiqueta. Ele vai pegar novamente a fonte aqui. Então a gente vai ter aqui, ó, a largura, a altura, que mantém, né? Aí a gente vai ter aqui o código e tudo mais. E o X e o Y, ele vai pegar. O Y não alterou, mas o X, ele já vai pegar esse X que foi incrementado com a largura da etiqueta aqui. Aí beleza, girou de novo, chegou na terceira. Chegou na terceira, como eu marquei para 3 colunas, que eu coloquei aqui, ó, configuração, número de colunas para ficar dinâmico. Se for 3, beleza. Na terceira caiu aqui. Não, perdão. Na terceira ele não vai cair aqui. Ele vai passar direto, vai imprimir a etiqueta, aí vai vir aqui e vai chegar na quarta. Quando ele chega na quarta é que ele entra aqui. Porque aqui agora a coluna vai ser 4 e o número de etiquetas aqui é 3. Então ele vai entrar aqui dentro. E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai setar o X para a esquerda novamente, para a margem esquerda da folha. O Y, ele vai pegar o YR, que é a posição Y da linha, né? Que é o Y mais H, o YR mais H, né? E a posição Y vira o YR, que ele vai pegar a primeira lá, né? E a coluna, ele vai colocar 1, para ele resetar a coluna aqui, e a linha ele vai incrementar a linha. Aí ele faz o processo todo de novo, imprime a primeira, segunda, terceira. Quando chega na quarta, ele entra aqui de novo, até chegar na última linha. Que aqui, ó, aqui nesse campo aqui, rows page, essa variável, ela recebe a quantidade de linhas que eu vou ter na página, ok? Então, chegando na última linha aqui, ou seja, a linha é igual à última linha e a coluna é a última coluna, aí ele vai entrar aqui e vai adicionar uma página e vai resetar tudo de novo. Não sei se ficou muito claro para vocês, mas eu tentei ser mais claro possível aqui, para que esse processo fique dinâmico, né? Minha ideia aqui sempre é trabalhar de uma forma dinâmica, que eu possa fazer a alteração das configurações e a etiqueta se ajusta automaticamente. É claro que eu tenho aqui a largura do QR Code, algumas coisas ali, se eu ficar... Vamos supor, se eu colocar 10 colunas ali, não vai ficar legal, né? Porque não vai conseguir ajustar corretamente, beleza? E passando aqui, imprimindo todas as etiquetas, ele vem aqui para o finaliza PDF, que é mandar o PDF lá para o navegador, né? Ou para o download aqui, ó. Beleza? Ele faz o output aqui com o nome que eu quiser aqui para o PDF. Beleza? E agora a pergunta que não quer calar. Mas, afinal de contas, para que serve esse QR Code? Quando alguém fizer a leitura dele, se tiver pelo celular, é claro, né? For fazer a leitura dele, o que ele vai fazer, na verdade? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz cometi um erro aqui. Por quê? Aqui na configuração, aqui, ó, é QR Code aqui, ó. Eu esqueci de colocar aqui e mostrar para vocês essa opção aqui, QR Code, que é a aplicação que ele vai abrir quando... perdão. É a aplicação que ele vai abrir quando o QR Code for lido, passando a variável getLW o ID do exemplar em base 64, ok? Então, essa aplicação que ele vai abrir, ela está aqui, ó. É essa aqui, QR Blank. O que essa aplicação faz? Ela verifica se existe a variável getLW,
vai tentar buscar essa variável. Se existir, ele vai pegar o ExeID igual, vai decodificar o base 64 que o MySQL codificou lá, ok? Aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar buscar no banco de dados um exemplar que tenha ele vai buscar no banco de dados um dos exemplares que veio aqui, ok? Eu falei aqui também que eu poderia ter colocado um SQL injection aqui para proteger aqui, né? Para evitar que a pessoa lance aqui, mas aqui ficaria fácil, né? Eu poderia ter feito vou colocar aqui ExeID recebe SC aí nesse caso eu não precisaria colocar aqui, ó, que aí eu vou estar protegendo o meu banco de dados de injeção de SQL, né? Então beleza, ele vai verificar se no meu banco de dados existe esse exemplar com esse ID. Se tiver, o que ele vai fazer? Se tiver 1, se for igual a 1, ele vai redirecionar para a aplicação de exemplar, o formulário de exemplar, onde a pessoa pode fazer, inclusive, o empréstimo do exemplar. Beleza? Se ele não encontrar, ele vai mostrar aqui já. Qualquer coisa que não for que passar aqui, se ele não redirecionar, ele vai mostrar esse eco aqui, que é um H2, né, HTML, né, que é code inválido ou exemplar não encontrado. Beleza? Então, gente, esse aqui é a aplicação que trata a questão do QR Code ali, para que você possa trabalhar ali, né? Fazer a locação fazer o empréstimo do exemplar e por aí vai. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Esse projeto aqui foi um projeto bem simples, já foi implementado lá para cliente, já está usando já na escola. E a ideia aqui era passar alguns conhecimentos aqui que vocês possam aplicar em outros projetos aí também, que vocês, caso vocês tenham necessidade aí, vocês podem reaproveitar o que foi colocado aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês aí por ter assistido essa série de vídeos. Agradeço aí a Márcia do Script Case, o Script Case em si, por essa oportunidade de estar falando aqui no canal oficial. É um prazer estar falando aqui com vocês. E eu desejo sucesso a todos aí. Fiquem todos com Deus. Um abraço.